todos, sejam bem-vindos a mais um programa Refletindo com Emmanuel. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a lição 80 do livro Caminho, Verdade e Vida, o primeiro da série Fonte Viva. E esse capítulo 80, essa lição 80, tem o título Opiniões. Como de costume, eu vou ler a lição rapidamente e depois eu faço alguns comentários em cima dela, sobre o que a gente pode levar para a nossa vida, para a nossa própria reflexão. Então, lição 80, título Opiniões. A passagem do Evangelho nos diz: ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Jesus. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículo 26. E Emmanuel comenta pra gente: indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá nesse santuário divino. Rematada loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação desta passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o mestre que, num plano de contrastes chocantes como a Terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. O homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado, pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu um impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, era ele o Salvador. Para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Lendo essa passagem, lendo essa lição e os comentários de Emmanuel, eu lembrei de alguns capítulos e alguns ensinamentos que a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que eu destaquei em 3. As bem-aventuranças, que estão nos capítulos 5, 7, 8, 9 e 10 do Evangelho, quando Jesus nos explica que o reino dele não é deste mundo, muito bem explicado por Allan Kardec no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E também me lembrei da questão da justiça divina, que nos fala que a justiça não é desse reino, que não é a justiça humana, material, que mais nos importa, mas a de Deus. Isso nos traz um consolo tão grande quando a gente pensa, a gente vê tantas injustiças, tantos desastres, tantas coisas assustadoras acontecendo hoje no nosso mundo, que se a gente se apega à ideia de que tudo tem que ser resolvido nessa encarnação, nessa minha, Laís, encarnação, começa de fato a bater um desespero. E quando a gente se conecta com essa ideia de que existe algo além, de que existem outras vidas e de que o que mais conta não é o que a gente está vivendo aqui, mas como a gente vai ser recebido no plano espiritual, isso vem como um consolo. E essa lição, ela é um grande consolo nesse sentido, de que não dá pra gente se apegar tanto às opiniões gerais e nem à nossa falsa ideia de querer agradar todas as pessoas com as quais a gente convive. Isso é impossível, não tem como. E Emmanuel deixa isso muito claro, e ele vem falar então do tempo, da importância do tempo para que a gente seja visto com bons olhos, para que as pessoas compreendam tal ou qual atitude, desde que dentro da moral, desde que dentro dos princípios do Evangelho, né? Não tô partindo do pressuposto aqui que se estamos juntos, se você tá aqui me escutando, me assistindo, você já tá nessa caminhada de fazer o bem ao seu próximo, de fazer o bem a si mesmo, de autoaperfeiçoamento, de uma atenção às suas atitudes, aos seus pensamentos, aos seus comportamentos, às suas falas. Então a gente já tá eu tô particularmente partindo desse pressuposto, que estamos aqui juntos na caminhada evolutiva
e já não precisamos mais debater o que é certo, o que é errado, o que é interessante, o que não é interessante dentro da nossa evolução espiritual, dentro da nossa evolução moral. Foi muito interessante o primeiro parágrafo do comentário de Emmanuel, quando ele fala assim: indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreza a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá nesse santuário divino. O que ele está nos dizendo aqui? Olha, é claro que a gente vai consultar pessoas que a gente ama, né? Que a gente vai chegar para os pais e vai perguntar: pai, mãe, tô com essa ideia, o que o senhor acha, o que a senhora acha? Vai chegar para o marido, para a esposa, vai colocar algo que esteja precisando, algo que esteja pensando, para ouvir a opinião daquela pessoa amada, dos irmãos, dos amigos mais próximos. Em algumas religiões que a gente tem no mundo, as pessoas vão consultar também as pessoas à frente do templo, à frente do centro espírita, à frente da igreja. E isso é muito interessante. Emmanuel não condena isso, ele fala que isso vai acontecer e que bom que isso vai acontecer. Eu faço uma leitura de que quando isso acontece, significa que a gente tem pessoas de confiança e pessoas em quem se apoiar na nossa vida, que é fundamental. No entanto, Emmanuel nos traz a outra visão. Olha, além disso, você também precisa consultar sua própria consciência. E por quê? Ele explica: a voz de Deus comumente nos esclarecerá nesse santuário divino. E aqui a gente recorre à questão 621 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta para os espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem de forma muito singela: na consciência. Então não tem onde mais a gente consultar, na nossa consciência está escrito. Tanto que é por isso também que eu parti do pressuposto de que já estamos minimamente alinhados para a gente falar de comportamentos aqui. Além da questão 621 do Livro dos Espíritos, a gente também pode pensar na questão 919, em que é um esclarecimento de Santo Agostinho, em que ele nos ensina como fazer essa interrogação à consciência para ver se estamos alinhados com os ensinamentos divinos, para ver se a gente está no caminho correto. Fica a sugestão de leitura como complemento dessa questão. Depois, Emmanuel vem comentando, vem discorrendo, e ele fala em 3 momentos diferentes, de formas até um pouquinho diferentes, mas com o mesmo fundo, com o mesmo ensinamento, a ideia de que é impossível agradar a todos. E aí eu vou me utilizar da minha profissão e lembrar que quando a gente fica tão preocupado em agradar as outras pessoas, alguém vai sair desagradado dessa história, alguém vai se ferir, e serei eu. Então, quando a gente passa a ter em mente agradar todas as pessoas que existem, a gente começa a se ferir. E a se ferir, inclusive, em princípios e valores básicos, dentre eles o espiritismo. Eu brinco com os meus pacientes assim, eu falo: nossa, mas a gente tenta agradar todo mundo, no mundo somos 8 bilhões de pessoas. Como é que eu vou agradar? Então, para cada uma das pessoas que eu encontrar, que eu cruzar o caminho, eu vou ter que ter uma personalidade, eu vou ter que ter uma forma de conduta, e isso é impossível. Eu não tenho como ser 8 bilhões, ter 8 bilhões de facetas. E, por fim, o último ponto que eu acho interessante, que Emmanuel também traz em diferentes momentos da lição, é a questão do tempo. Da necessidade do tempo, que é onde corroboro o que eu trouxe no começo, de que a gente precisa sempre lembrar de que o mais importante não é o que a gente vive aqui na Terra, mas o que vai acontecer com o nosso desencarne. E ele fala do tempo, da necessidade do tempo para as pessoas reconhecerem e conhecerem os esforços que a gente fez. E ele fala assim: o tempo foi a única força de esclarecimento geral. Então a gente precisa desse tempo pro esclarecimento geral. Lembremos sempre então da necessidade de esperar, e a gente pode trazer uma reflexão para nossa própria vivência. Quando fazem algo que nos desagrada, a gente não precisa de um tempo para se acalmar, para refletir, para olhar, para conversar, para esclarecer com a pessoa? As outras pessoas também vão precisar desse tempo quando a gente está falando das nossas atitudes e dos nossos próprios comportamentos. Para a gente fechar, eu trago 2 parágrafos da parte final
do comentário de Emmanuel, em que ele diz: primeiro ele vem com uma pergunta que eu deixo até essa pergunta para reflexão nossa a partir do momento que a gente assiste esse vídeo. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Então, por que a gente está tão preocupado com essas opiniões levianas, opiniões insinceras? O que nos faz nos prender a elas? E agora sim fecho com uma frase de Emmanuel que é: cumpre o teu dever e caminha. Então consulta a tua consciência, faz os seus estudos, faz as suas reflexões, trabalha no seu aperfeiçoamento moral, mas que a gente não fique tão preso a essas opiniões externas e à necessidade de agradar todas as pessoas que cruzam o nosso caminho. Isso não vai ser benéfico pra gente. Agradeço a atenção de vocês, espero que de alguma forma tenha contribuído com esse vídeo, que tenha contribuído para a reflexão de vocês, e a gente se encontra em um próximo momento. Muito obrigada e até a próxima!